Então, agora nós vamos falar nessa aula 3 do melanoma subtipo histológico extensivo superficial, ok? O que a gente tem que saber? Primeiro, a forma mais comum em indivíduos de pele branca é o extensivo superficial, seguido do nodular, tá? Então você vê que ele pode chegar a ser quase 70% dos casos em alguns grupos populacionais, como é reforçado por esse artigo que está descrito aí embaixo, tá? O melanoma extensivo superficial ele é mais comum em indivíduos entre 30 e 50 anos. Ele é um pouquinho mais prevalente em homens, sobretudo no tronco, em relação às mulheres, onde a localização mais frequente é na região da perna. Por quê? Porque homens tendem a usar mais calça, enquanto que mulheres tendem a usar short, saia. Então, às vezes o hábito de exposição é que provavelmente fortalece esse sítio de localização do melanoma extensivo superficial diferente nos homens e nas mulheres. O melanoma extensivo superficial, ele tende a ter uma fase de crescimento radial, ou seja, ele cresce para os lados, dentro da epiderme, preenchendo a epiderme e às vezes para cima em distribuição pagetoide, antes de começar a entrar na fase vertical, ok? Isso é muito importante, porque isso vai interferir muito na sobrevida do paciente, já que espessura tumoral, né, e lembrar que isso aí é medida a partir da camada granulosa, então espessura tumoral é uma coisa muito importante, né, para definir o prognóstico do paciente, tá? Sobre a evolução, tá, e a correlação clínica-patologia, clínica histológica do extensivo superficial, a gente tem que lembrar o seguinte, ele geralmente, como ele cresce de forma radial primeiro, geralmente o que você vai encontrar é uma lesão macular, tá? Essa lesão macular pode ser um névoa prévio, que começou a mudar de cor. Mudou de cor por quê? Porque começou a ter mudança na localização desses melanócitos no tecido, né? Lembrar que localização de melanócito normal é na junção dermoepidérmica, ali logo acima da camada basal. Então o melanócito começou a ascender nessa epiderme, quanto mais próximo da camada córnea, mais preto vai ficar, mais enegrecida vai ficar aquela área, tá? E isso promove mudança de cor da lesão. Melanócito rompeu a junção, entrou na fase vertical e aprofundou na derme, surge pigmento azulado, tá? A lesão está crescendo, então começou a ocorrer dilatação e proliferação vascular para nutrir esse tumor em crescimento, e aí surgem as áreas avermelhadas ou vermelho-leitosas, né, com vasos de diversos padrões polimórficos diferentes, ok? Enquanto você tiver rede e pseudópodes, isso significa que a sua junção dermoepidérmica provavelmente está íntegra, tá? Porque a rede não é formada pela alternância ali das cristas e dos vales ali nos cones, não é? Então, para você ter a rede, quer dizer que você tem ainda as cristas e o vale, ou seja, a junção ainda está íntegra, pelo menos naquela área onde a rede está presente. Não quer dizer que nas outras áreas da lesão onde a rede não está presente, que a junção dermoepidérmica ainda esteja íntegra. E a assimetria e a borda irregular? De onde provém isso? Pensa o seguinte, você está lá dentro da lesão, e aqui você tem tumor, aqui você não tem, aqui você tem, aqui você tem, aqui você tem. Então, ela vai fazendo esse trajeto. Isso acompanha, geralmente, a dinâmica do crescimento da lesão, tá? Então, se a distribuição das células tumorais é irregular, você vai ter bordas irregulares e vai ter uma lesão assimétrica. O tumor está crescendo mais para um lado, então ela fica assimétrica naquele eixo. Entenderam bem? Seguindo aí no diagnóstico do melanoma extensivo superficial, a regra do ABCD, aqui sim ela se encaixa muito bem. Por quê? Porque é um melanoma que tende a evoluir com A de assimetria, né, por causa desse crescimento irregular, ele tende a evoluir com bordas irregulares, ele tende a evoluir com múltiplas cores, como eu disse, pela mudança na profundidade na localização do pigmento, tá? Ele tende a crescer e ultrapassar aí o D de 6 milímetros. Então o ABCD, aqui sim ele se encaixa muito bem, diferente do melanoma nodular, ok? Então dei uma olhada nesse caso de extensivo superficial bem interessante, tá? Esse paciente, ele tinha, um paciente idoso, ele tinha essa lesão no tronco, é um paciente na faixa dos 50 anos, não tão idoso assim, né? Ele tinha essa lesão aqui na região anterior do tronco, ela era macular, ela começou a enegrecer cada vez mais, tá? E surgiu uma área elevada, tá? Quando a gente foi fazer a dermatoscopia, o que a gente viu? A gente viu essa área aí mais ou menos às 2, 3 horas da lesão, mostrando esse pontilhado chamado de peppering, esses pontinhos distribuídos igual pimenta do reino ao redor aí da lesão. Próximo das 5 horas você tem algumas estrias radiadas. Na região central tem umas linhas brancas
alongadas, né? Essa aí é a luz polarizada, que é sugestivo de crisálida, que seria o que a crisálida? Lá na histologia, corresponderia a quê? Corresponderia a uma remodelação de colágeno lá na derme, ou seja, mostrando que a lesão já é invasiva, tá? Então, o que você tem aí? Você tem um melanoma com padrão multicomponentes, ou seja, você tem várias estruturas diferentes dentro de uma mesma lesão, tá? Então, isso é a apresentação tradicional de um melanoma extensivo superficial, tá? Apesar de que o mais comum é o quê? É uma lesão com rede pigmentar atípica, tá? Mas o multicomponentes representa muito bem o melanoma extensivo superficial, tá? O melanoma extensivo superficial, ele também apresenta formas amelanóticas, às vezes eritematosas, tá? E isso vai fazer confusão diagnóstica com Bowen, que é uma forma de SEC in situ, vai fazer diagnóstico diferencial com carcinoma base celular, quando não apresenta pigmento, e até mesmo com ceratose actínica. Então, como é que eu vou saber? Isso é um melanoma superficial, extensivo superficial, isso é uma ceratose actínica, isso é um Bowen? Vai, quando não tem pigmento, vai pelo padrão vascular. Por quê? Porque no melanoma, esse padrão vascular tende a ser desordenado, tá? Olha a nossa foto aí, a nossa imagem 45. Você vai ver que tem vários padrões vasculares dentro da mesma lesão. Tem vaso enrolado, tem vaso linear irregular, tem vaso em vírgula, tem vasos pontuados, distribuídos de forma irregular ao longo da lesão. Então essa que é a grande diferença. É bem diferente o caso, tá? Ao mesmo tempo, olha a nossa lesão 22, tá? Você vai ter uma área esbranquiçada, cicatricial no centro, o que é chamado de regressão, tá? Então essas áreas brancas, tipo cicatriciais, são regressões, elas têm também importância prognóstica. Isso também pode ser encontrado no melanoma extensivo superficial. Claro que essa aí não é uma forma melanótica, né? Mas a regressão já é uma fase mais adiantada da evolução da lesão, ok? Então, como que é a histologia, a patologia inicial do extensivo superficial? Olha, o que é o normal na pele? O normal é você ter alguns melanócitos regularmente distribuídos de forma esparsa ali na junção dermo-epidérmica. Quando você pega um extensivo superficial no início, a única coisa que você consegue ver é um aumento na contagem desses melanócitos, tá? Na junção dermo-epidérmica. Você ainda não tem melanócitos ascendendo, nem se estendendo profundamente, tá? Então cuidado com isso daí. Então a clínica vai te ajudar muito. E quando você individualiza esse melanócito, tende a olhar um por um ali nessas formas iniciais, ele não tem atipia citológica. O núcleo dele muitas vezes é normal, citoplasma, tudo normal, tá? Então cuidado que a patologia do melanoma extensivo superficial não é tão clara assim. Então quais são as alterações que nós vamos ver à medida que ocorre a evolução desse extensivo superficial, à medida que ele tende a crescer na epiderme ao longo desse período, geralmente de 1 a 5 anos. O que a gente vai ter é o seguinte, aqueles melanócitos que estavam na junção e eram citologicamente normais, eles começam a apresentar atipia celular. O núcleo deles começa a ficar diferente, aqui o núcleo está assim, do outro lado está diferente. Esses melanócitos começam a subir na epiderme, né, que é a ascensão pagetoide, eles começam a preencher essa epiderme, começa a ter um desarranjo, né, eles começam a formar ninhos, desarranjando a junção dermo-epidérmica, o que permite ali a infiltração do tumor em direção à derme. Começa a surgir a neovascularização para poder nutrir esse tumor em crescimento, e isso vai ser representado por áreas vermelho-leitosas, tá? Ou rosadas. Começa a surgir as áreas brancas cicatriciais, que é a regressão, e posteriormente, com a descida do pigmento na epiderme, você começa a ver o véu azulado e o peppering, tá? Então observem aí a nossa imagem 24. Os círculos azuis estão justamente mostrando isso, esses melanócitos com atipia citológica ascendendo na junção. Tem um mais alto ali que está lá na camada córnea. Isso vai dar um aspecto extremamente enegrecido na lesão. E na imagem 25, o círculo azul mostrando justamente esse peppering e o círculo vermelho mostrando as estrias radiadas, totalmente irregulares na periferia. Ok? Essa imagem que eu coloquei aí, é S04, ela mostra uma coisa muito interessante. Você consegue ver aí muito bem circulado, do pontilhado amarelo apontado nas setas, esses ninhos de melanócitos agrupados ali na junção dermo-epidérmica, com núcleos totalmente atípicos, tá? E observem que alguns melanócitos estão subindo na epiderme em direção à camada córnea. Isso é chamado de distribuição pagetoide. Com o tempo, com a evolução, esses melanócitos pagetoides tendem a preencher toda a epiderme. Eles vão se estender superficialmente, né, em direção à superfície, à camada córnea, e lateralmente, ok? E se eu tiver um melanoma extensivo superficial na face? Isso tende a ser diferente, a dermatoscopia, de um melanoma extensivo superficial no tronco?
Sim, lembrar que a face a gente tem algumas particularidades, né? Olha o que eu estou mostrando para vocês nessa imagem 26. Isso aí é um lentigo maligno melanoma na face, não é um extensivo superficial. Observem que ele tende a fazer essa hiperpigmentação ao redor da abertura dos folículos. O extensivo superficial não costuma fazer isso, tá? Então não é tão claro assim. Outra coisa importante é que a rede, a pseudorrede, na verdade, da face, ela tende a estar mais espaçada, a trama mais aberta, tá? Com os espaços mais largos, quando eu tenho melanoma extensivo superficial na face, tá? Lembrar que se a lesão crescer muito rapidamente, ela pode destruir completamente essa pseudorrede da face, tá? E o que tem de particular na histologia do extensivo superficial quando ele está na face, tá? Então na face ele pode ter uma histologia muito semelhante ao lentigo maligno melanoma, tá? Você vai ter um infiltrado de linfócitos e estiócitos ali naquela junção dermo-epidérmica, formando um padrão liquenoide com presença de melanose e fibrose. Essa fibrose geralmente representando as áreas de regressão, tá? Primeiro, quando ele entrar na fase de crescimento vertical, você vai ter a microinvasão, quando ele chegar até a derme, e quando ele tiver capacidade de metástase, você vai ter a invasão propriamente dita. A evolução final ele vai ser bem parecido, quase indistinguível, de um lentigo maligno ou um melanoma lentiginoso acral.